Fala, meus amigos nerds, tudo bem com vocês? Você sabia que existiu um herói tão odiado que os próprios fãs decidiram que ele deveria morrer? Pois é, esse foi Jason Todd, o segundo Robin, o garoto que se tornou parceiro do Batman e que acabou sendo rejeitado, espancado pelo Coringa e condenado pelo voto do público. Hoje, vamos contar toda essa história, a saga de Jason Todd, da sua origem até sua morte brutal. E claro, o seu retorno anos depois como um impiedoso capuz vermelho. Se ajeita aí, porque essa é uma das histórias mais polêmicas e trágicas da DC Comics. Foi em 1988 que tudo mudou. A DC lançou a saga Batman: A Death in Family, ou A Morte em Família. Na história, Jason descobre que sua mãe biológica pode estar viva. Ele foge para procurá-la. Enquanto isso, o Coringa está envolvido em um plano insano, vendendo mísseis para o Oriente Médio. Jason encontra sua mãe, mas ela o trai e o entrega diretamente ao palhaço do crime. O Coringa, cruel como sempre, prende Jason e começa a espancá-lo com um pé de cabra, golpe após golpe. O garoto sangra, sofre, até ser deixado à beira da morte. E como se não bastasse, o Coringa o deixa preso em um armazém junto com a própria mãe e explode tudo. Batman chega tarde demais e encontra apenas o corpo de Jason sem vida. Mas o detalhe mais chocante é que essa morte não foi apenas escrita pelos roteiristas, ela foi decidida pelos leitores. Sim, a DC fez algo inédito, abriu uma votação por telefone. Os fãs podiam ligar e escolher se Jason viveria ou morreria. E o resultado foi cruel. Mais de 10 mil ligações foram registradas e a diferença foi de apenas 72 votos. Meus amigos, uma diferença de apenas 72 votos. E como decisão, a maioria queria que Jason morresse. E assim aconteceu. Essa foi a primeira vez na história que o público teve o poder de matar um herói. E o mundo inteiro ficou em choque. A morte de Jason quebrou Batman. O Cavaleiro das Trevas, já marcado pela dor do assassinato dos pais, agora carregava outra tragédia, a perda de um filho que não conseguiu salvar. Por anos, Bruce se culpou. Ele se tornou ainda mais sombrio, mais fechado, e fez um juramento de jamais permitir que outro Robin sofresse o mesmo destino. Jason se tornou um símbolo da dor do Batman. Assim como Gwen Stacy foi para o Homem-Aranha, Jason Todd foi o fantasma que perseguia o Cavaleiro das Trevas. Mas é claro, meus queridos, que Jason Todd não ficou morto para sempre. Não. Esse garoto tinha muito mais história para contar. E foi lá em 2004, na saga Under the Hood, que tudo mudou, que tudo renasceu. Um novo vigilante aparece nas ruas de Gotham. Brutal, implacável, um verdadeiro fantasma da vingança. Ele não se esconde nas sombras apenas para assustar criminosos. Ele aparece para executar criminosos, sem dó, sem piedade. O nome dele? Capuz Vermelho. Mas logo a verdade vem à tona e todos descobrem o choque, o terror, o impossível. Esse anti-herói, esse monstro vingativo era ninguém menos que Jason Todd. Sim, o segundo Robin, aquele que o Coringa matou com um pé de cabra, aquele que os fãs tinham votado para morrer e agora estava de volta dos mortos. Mas como, você me pergunta? Como ele voltou? Jason foi trazido de volta graças ao Poço de Lázaro do imortal Ra's al Ghul, um artefato lendário, capaz de restaurar a vida, mas também capaz de corromper a alma. E Jason não voltou o mesmo garoto que havia sido. Não. Ele voltou carregando algo novo, algo escuro. Voltou com ódio, com rancor, com uma fúria que queimava cada parte dele. Jason teve um choque de ideologia, pois meus amigos, ele via Gotham de uma forma totalmente diferente de Bruce. Enquanto Batman acreditava no controle, na disciplina, Jason acreditava em outra coisa. Ele disse: o crime não deve ser contido, deve ser eliminado. Para ele, cada criminoso que voltava para as ruas era um erro de Bruce. Cada assassino que respirava era uma falha do Batman. E o maior conflito de todos não foi entre Jason e os criminosos de Gotham. Foi entre Jason e o próprio Batman. E no confronto final, chega o momento épico. Jason encara Bruce e despeja sobre ele a verdade que guardava no coração. Eu não te culpo pela minha morte. Eu te culpo por não ter feito justiça, por não ter matado o Coringa depois do que ele fez comigo. Essas palavras foram como facas no coração do Batman. Essa era a ferida que nunca cicatrizou.
Jason não queria perdão, não queria redenção, ele queria vingança. E foi nesse momento que Jason deixou de ser o Robin caído e se transformou em algo maior, o Capuz Vermelho. Não mais o garoto rebelde, não mais o parceiro do Batman. Agora, um símbolo da fúria, da violência, do lado obscuro que Bruce jamais aceitaria ser. E aqui vem a ironia da história, meus queridos. Jason Todd, que começou como Robin rejeitado, que foi odiado pelos fãs, que morreu por causa de uma votação cruel, se transformou em um dos personagens mais queridos da DC. Sim, de odiado a favorito, de morto a renascido, de Robin a Capuz Vermelho. Hoje, Jason tem suas próprias histórias. Já liderou equipes como os Outlaws, já encarou o Batman inúmeras vezes e ganhou o coração dos leitores que antes pediram sua morte. Jason Todd é a prova viva de que até os personagens mais rejeitados podem renascer, podem crescer e podem se tornar lendas. A sua história é marcada por dor, por violência e, claro, por uma escolha do público. Uma escolha que mudou o rumo da DC Comics para sempre. E agora eu quero saber de você. Se a DC abrisse hoje uma nova votação e você pudesse escolher o destino de um herói, quem você mandaria pro além? Deixa aí nos comentários. E claro, se curtiu essa viagem sombria pelo universo de Gotham, já deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para dar aquela fortalecida. Porque aqui, meus queridos, as histórias nunca morrem. Elas sempre voltam. Assim como Jason Todd. Até a próxima!